Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quero agradecer a Deus por mais um trabalho e também agradecer à empresa Equipesca e todos da comissão da CIPA pelo convite de mais uma vez participar da Semana da CIPAT. Um muito obrigado a todos. Equipesca apresenta 21ª CIPAT 2021, Assédio moral no trabalho e sexual. Assédio sexual, moral no trabalho. O que é assédio moral no trabalho? Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. Em algumas situações, como xingamentos e insultos, não é necessário que a situação aconteça mais de uma vez para que seja comprovado o assédio no trabalho. Assédio moral no trabalho. O que significa? Menosprezar, fragilizar, humilhar, expor ao ridículo, rebaixar, isolar, praticar revistas íntimas e abusivas, proibir o uso do banheiro, acusar injustamente, perseguir e discriminar. Assédio moral, um mal que precisamos combater. Assédio sexual no trabalho. O que é assédio sexual no trabalho? O assédio sexual é definido de uma forma geral, como constrangimento com a conotação sexual no ambiente de trabalho, em que, com regra, o agente utiliza sua posição de superior ou suas influências para obter o que deseja. O assédio no trabalho de cunho sexual pode acontecer em duas formas diferentes: por chantagem e por intimidação. Vamos entender como? O assédio sexual por chantagem é praticado por um superior da vítima ou por alguém que possua algum poder dentro da empresa. O assédio é definido pela oferta de insinuação, comentário ou ação com o objetivo de obter algum tipo de favor sexual em troca de alguma vantagem. O assédio por intimidação acontece sem que tenha nenhuma relação com o cargo do profissional. É taxado pela intimidação sexual, físico-verbal, quando é criada uma situação hostil, humilhante e intimidamente no ambiente de trabalho. Quais são as ações consideradas com assédio sexual no trabalho? São 1. Contar piadas com caráter obsceno e sexual. 2. Mostrar ou partilhar imagens pornográficas. 3. Cartas, notas, e-mails, chamada ou mensagem de natureza sexual. 4. Avaliar e julgar trabalhadores pelos seus atributos físicos. 5. Comentários sexuais sobre a forma de vestir ou de parecer. 6. Ameaças diretas ou indiretas com o objetivo de ter relações sexuais. 7. Convidar alguém para o sexo ou para sair. 8. Tocar, abraçar, beijar, cutucar ou encostar em alguém. Assédio sexual. Denuncie. O que é o assédio virtual? O assédio virtual é uma prática que envolve o uso de tecnologias de informação e comunicação para dar apoio a comportamentos deliberados, repetitivos e hostil, praticados por um indivíduo ou grupo com a intenção de prejudicar o outro. Esta prática é muito constante com o adulto e também com os adolescentes a partir dos 12 anos. Quais as práticas que podem ser consideradas assédio virtual? Comentários sexuais, comentários pejorativos,
divulgação de dados ou informações pessoais, discurso de ódio, perseguição. Como o assédio virtual pode impactar a empresa? O assédio virtual impacta o clima da empresa e pode manchar a sua reputação. As perdas na produtividade das vítimas e suas equipes são comuns, podendo se manifestar através da ausência de um colaborador. Só esses motivos já deveria deixar as empresas em alerta, mas seus efeitos podem ser ainda mais devastadores caso a vítima queira procurar a justiça do trabalho, já que em algumas situações pode ser considerado assédio moral ou assédio sexual. Lembrando que a responsabilidade do empregador, a manutenção de ambiente de trabalho adequado, especialmente quando os atos de violência se derem em espaços virtuais, mas com reflexos concretos na saúde dos trabalhadores. Assédio no trabalho. Crime deve ser evitado pela empresa e pelos seus gestores. O assédio no trabalho é um crime que é previsto no Código Penal, que prevê pena de prisão de 2 anos. Além disso, em alguns casos, essa pena pode ser ainda maior, sobretudo quando é caracterizado o assédio sexual. Desta forma, cabe à empresa a responsabilidade de criar ações para impedir que esses fatos aconteçam em seus ambientes. A conscientização e a criação de um canal de denúncia sério são as ações que mais apresentam resultado e ajudam a construir um bom clima de trabalho. Como evitar esses abusos na empresa? 1. A empresa pode investir em ações educativas e estimular a paz dos relacionamentos em todos os níveis. Para isso, os canais internos de comunicação são indispensáveis no combate ao assédio moral. Segundo, quando a comunicação interna divulgar alguma informação referente ao assédio moral, a fonte deve ser sempre citada onde ocorreu. Terceiro, a cultura organizacional deve ser reforçada e os colaboradores informados que os direitos humanos será através do direito trabalhista, como também pelos direitos universais do cidadão, fazem parte dos valores internos e deve ser praticado por todos os que atuam na empresa. Quarto, uma ótima oportunidade para saber se o assédio moral circula pela organização e durante a realização da pesquisa de crime organizacional. Um dos fatores que pode ser abordados na aplicação da ferramenta é exatamente saber se os funcionários sentem-se coagidos, humilhados, discriminados de alguma forma, seja pelos seus líderes ou demais colegas de trabalho. Quinto, para combater o assédio moral, a organização pode criar um comitê permanente e que tenha o objetivo de desenvolver procedimentos que garantam a integridade dos colaboradores. Os mesmos comitês podem, por exemplo, ser formados por representantes dos departamentos, como por funcionários formadores de opiniões, que tenham a facilidade de comunicação com os demais pares. 6. Outra atividade relevante que dá bom resultado é a criação de um código de ética, que expresse claramente a postura da empresa em relação ao assédio moral e quais providências serão adotadas caso algum fato ocorra. 7. A realização de palestras em eventos realizados pela organização, como treinamentos, encontros comemorativos, é uma alternativa para esclarecer aos colaboradores o que significa assédio moral e as consequências que pode gerar à empresa, ao assediador e à vítima. 8º, os gestores têm um papel de grande relevância no combate e na prevenção do assédio moral. Para isso, a empresa pode optar em treinar os gestores e esses, por sua vez, tornar-se agentes multiplicadores do assunto. 9.
Muitas vezes a vítima do assédio moral fica calada porque não se sente segura de fazer a denúncia para que o problema venha à tona. A área dos recursos humanos, por exemplo, deve deixar claro que suas portas sempre estarão abertas para ouvir os funcionários, garantindo o sigilo dos fatos relatados. 10ª, ao tomar ciência de assédio moral, a área do RH precisa averiguar a veracidade da denúncia e, quando o fato for constatado, encaminhar o caso rapidamente para a direção, a fim de que as providências necessárias sejam adotadas. Assédio? Não. Respeita a minha moral. Um grande abraço a todos. Meu muito obrigado.